Vamos começar agora. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo aqui, tá bom? Deus vai falar no seu coração, tá? 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. João, capítulo 2, do versículo 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então Maria falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Ele chamou o noivo e lhe disse. O responsável da festa chamou o noivo e disse para o noivo da festa de casamento: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Eita, essa passagem aqui tem 1 quilo de ensinamentos. 1 quilo, Bruno, mas 1 quilo não é medida para você falar de muitos ensinamentos. Moço, é porque é incalculável. Você fala 1 quilo, você vai nem conseguir saber quanto que é 1 quilo, nem eu, de 1 quilo de conhecimento. Não tem, incalculável. Esse é o primeiro sinal de Jesus na terra, o primeiro milagre de Jesus. E aí, já para a gente poder começar, presta bem atenção. Deixa eu te dizer. Você sabe, muitos acompanham a gente aqui, a gente está junto construindo esse chamado de Deus. Se você me perguntar, você que é novo aí, se você me perguntar alguma coisa de pode ou não pode, eu não vou te responder. Eu vou te fazer uma outra pergunta, ou eu vou te contar uma história de Jesus, ou eu vou falar qualquer coisa, vou dar estrela, vou fazer ula-ula, mas eu não vou responder pergunta de pode ou não pode, porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando eu pergunto, eu posso ou não posso usar tatuagem? Eu posso ou não posso beber? Eu posso ou não posso? Porque aqui a gente está falando de vinho. Eu posso ou não posso fazer qualquer outra coisa? Você não entendeu ainda a cruz, a ressurreição. Cristo ainda não está dentro de você revelado. Você precisa quebrar o pau para buscar isso daí. Porque não é sobre moralidade isso daqui. Os frutos do que você não faz, porque o que eu não faço é fruto. O que eu faço é fruto. O que eu não faço também é fruto. Tudo isso vem do entendimento, da revelação que eu tenho de Jesus Cristo. Esse é o Natal. Esse é o Natal que muitos estão querendo apagar da história. Muitos estão querendo apagar da história. Muitos estão querendo apagar o ano de 2020 da história. Mas Deus falou e Ele vai cumprir. Ainda este ano, pessoas irão conhecer quem é você, Jesus. Pessoas ainda vão conhecer quem é você, Jesus. Não, Bruno, não dá mais tempo. Como não dá? Jesus estava na cruz, tinha um cara do lado, tinha outro do lado. Um dos caras falou: Jesus, não me deixa morrer, eu quero ser salvo. E ele falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Isso é uma outra história. Tem mistério. Deixa eu te dizer. O vinho de hoje, com certeza, é diferente do vinho de antes, ok? Você bebe se você quiser, você não bebe se você não quiser também. O que a Bíblia fala é sobre embriaguez. Por quê? Porque se eu chapo, eu fiz isso 1 quilo de vezes aqui nessa varanda. Uma das vezes que eu quase me matei, eu tava bêbado. Eu tô o quê? Alimentando a minha carne, eu não tô alimentando meu espírito, eu tô 0 de espírito. Então, a decisão é de cada um. Ok? 3 dias depois houve um casamento. Então, o primeiro milagre de Jesus, o Espírito Santo, eu nem gosto de falar dessas coisas, Espírito Santo. Não tem sentido isso, mas tudo bem.
O primeiro milagre de Jesus foi numa família, um casamento. Então anota aí no seu devocional. Todas vocês sejam muito bem-vindos. Normalmente, eu não tenho estatística aqui, mas aqui em casa foi assim e eu já vi isso na vida de uma galera. Você, mulher que está com o casamento derrubado. Você, homem aí que também não consegue se comunicar com a sua família. Você está cheio de coisa aí presa dentro de você e você não consegue falar, você não consegue se expressar com a sua família. Talvez você não consiga entregar carinho para os seus filhos da forma que você gostaria. Você homem, você mulher. Talvez você não consiga ter uma conversa com o seu filho, com a sua filha. Talvez você não consiga ter uma conversa com o seu marido decente. Você não consegue ter uma conversa com a sua esposa decente, porque é difícil conversar. Sabe o que é difícil? A gente escutar. A gente só quer falar. Ontem eu fiz um post aqui nesse Instagram. A nossa fala revela o nosso coração. O que está saindo da sua boca? E talvez, e eu escutei muito isso, eu era um desses caras que eu falava assim, casou, já era. Deixa eu te dizer, normalmente, Deus começa a fazer a obra. Deus começa a se revelar para nós, na vida de Jesus, dentro da nossa família. Por quê? Por algumas razões óbvias. Primeiro, nada é mais importante para Deus do que a família. A instituição mais importante para Deus é a família. Por quê? Porque lá no plano criacional de Deus, Ele falou, multipliquem-se, sejam fecundos. Eu quero que vocês construam famílias. Para Deus é muito importante a família. Por isso que eu não acredito na separação. Eu vou sempre dizer isso, por mais que algumas pessoas não vão entender isso daí. Mas para mim, sempre há esperança, porque o meu casamento foi restaurado. Tem turbulência? Claro que tem. Mas foi restaurado. Deus não quer separação. Deus quer união. É que às vezes também a gente faz uns casamentos aí que só por Deus, né? Mas mesmo assim, Deus começa a fazer dentro do casamento, dentro da família. Então, se você tá com algum problema aí na sua família, nessa semana de Natal, não importa qual seja o problema, para Deus nada é impossível. Não importa se seu marido te traiu, não traiu, se seu marido saiu de casa, não saiu, não importa o que aconteceu. O que mais importa agora é que você está recebendo o alimento dos céus. A fé que já existe dentro de você está sendo ativada e Deus está preparando você. Deus está usando essa oportunidade, essa crise da sua família, essa crise do seu casamento, esse achismo seu de que separou porque você está olhando com seus olhos que seu marido saiu. Deus está olhando falando assim, ó, ei, aqui é uma oportunidade para eu me revelar para você, mulher. Para eu me revelar, para eu mostrar quem eu sou na sua vida. E aí sim, eu vou te ensinar a confiar em mim. Eu vou te ensinar a andar junto comigo. E aí você vai ver eu fazendo com as minhas próprias mãos. E todas as vezes que Deus faz, Ele surpreende a gente. Por quê? Porque eu acredito na palavra dEle. A palavra dEle diz, os meus sonhos, o meu agir é muito melhor que o seu, Bruno. É muito maior do que você possa imaginar. Eu sempre vou te surpreender. E eu decido estar perto deste Pai que fala, eu sempre vou te surpreender. Solta o controle. Então, o primeiro milagre de Jesus, nesse momento de estudo que nós estamos, foi num casamento. Jesus foi convidado, a mãe de Jesus estava lá, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para estar lá, mas Jesus ainda não era conhecido. O povo de Israel esperava um Messias. O que é Messias? Um Salvador, mais um. Já tinham lá em Moisés, tiveram a oportunidade, mas não foi sustentável, não quiseram continuar com a oportunidade. Tudo bem, mas o povo de Israel esperava um Messias, e a expectativa do Messias era a expectativa de vir um homem enviado por Deus, um homem forte, um homem com força bruta, para poder tirar o povo de Israel deste momento de dependência do Estado, do país de Roma. Israel era dependente de Roma. Só que não era esse mais o plano de Deus, porque o dia que Deus mandou um libertador, não foi sustentável as mudanças, que foi lá em Moisés. Não foi. Então Deus, você precisa entender isso. Deus tomou uma decisão. Tem um cara que chama André Fernandes, que ele falou um negócio que, puta, é super simples da gente entender. Ele usou a analogia do poker. Eu não sei jogar poker, não gosto de poker, não gosto dessas coisas, mas tem nada a ver. Tem um monte de amigo que joga e tá tudo bem. Mas tem uma jogada do poker que
que eu não sei fazer ela, que é o quê? É o all-in. Eu entrego tudo que eu tenho, porque eu tenho a carta na mão que eu sei que eu vou vencer na mesa, então eu entrego tudo que eu tenho. E Deus fez isso com Jesus. Deus fez isso, Ele tomou essa decisão. Olha, é como assim, ó. O Pai... Fala nos nossos corações, Espírito Santo. O Pai estava sentado no trono e ao lado estava Jesus. E eu creio que o Pai chegou para Jesus e falou assim: Jesus, vamos descer lá. Vamos descer lá. Tu és meu filho amado. Tu és meu único filho que eu tenho. Isso, Deus, antes de fazer, Deus estava lá no reino, onde Ele está até agora. Lá no céu. E se Ele está tendo essa conversa com Jesus e está tomando a decisão... Você vai descer até a terra, meu único filho. Se Deus Pai está falando que Jesus, você é meu único filho, significa que Jesus é 100%. Jesus é Deus, porque eles estão ali no mesmo trono, ali junto, na mesma casa, na mesma morada. E a Bíblia diz em todo tempo, Deus encarnou. E quando Ele encarna, Ele resolve se revelar pela primeira vez em um casamento, dentro de uma família. Porque quando a sua família estiver na rocha, todas as dificuldades que você tem, todas as dificuldades que eu tenho para fora, elas vão ser melhor administradas, elas vão ser melhor vividas, porque eu estou em paz dentro de casa. O problema é que às vezes o bicho está pegando lá fora, porque sempre vai estar pegando, e na hora que eu entro em casa, o bicho está pegando mais ainda. Lascou! Então, é uma questão estratégica, inclusive, de Deus, eu creio. Primeiro tem que resolver a família. E para resolver a família, você precisa assistir o filme Quarto de Guerra. Ele resolve você. Foi assim na minha casa e assim na vida de um monte de gente que eu vejo. Eu só não tenho estatística assim, mas na Bíblia é assim, na vida de um monte de gente é assim, e principalmente na minha, porque você precisa viver essa fé. Deus não convidou essa fé para você apenas ter informação, apenas para você bater cartão, apenas para você ler alguma coisinha e sair fora. Não, moço, Deus é um Deus relacional, Deus é um Deus que quer experiências. Ele quer te colocar a mão dele, Ele quer que você veja a mão dele fazendo, Ele quer te dar experiências com Ele, com a aba, meu. Então, você tem que falar assim: ei, meu pai, meu paizinho, em nome de Jesus. Ih, lá vem o crente, lá vem o católico, lá vem o espírito, tem nada a ver. Tá lá em 1950, se alguém pensa assim ainda. Jesus fala: em meu nome, peçam em meu nome. Testa isso. Pelo menos testa. Para você ver de que eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Testa. E aí a mãe de Jesus, ela traz a demanda para Jesus. Além de primeiro ensinamento de hoje, que Deus colocou no meu coração e eu transbordo aqui para vocês, é de que o primeiro milagre de Jesus na sua vida, provavelmente, ou certamente, será dentro da sua família. E você tem que buscar isso, irmão. Você não foi chamado aqui pelo Bruno, nem por uma amiga, nem por um amigo, sabia disso? Quem te chamou no mundo espiritual foi o Pai. Jesus disse: ninguém cola na videira, ninguém chega a mim, senão aquele que o Pai mandou chamar. E Ele te chama pelo nome. Isso tem que te alegrar. Isso não tem que te dar medo. Isso não tem que te dar tristeza. Isso não tem que te dar culpa. Nada disso. Isso tem que te dar é o quê? Meu Deus, eu estou aqui porque você me chamou. E isso daqui não tem nada a ver com oba-oba de Instagram. Isso daqui não tem nada a ver com Bruno. Isso daqui não tem nada a ver com profissão. Isso daqui não tem nada a ver com empresa. Isso daqui não tem nada a ver com nada. Isso daqui só tem a ver com uma pessoa: Jesus. 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 Porque quando eu olho para Jesus, eu consigo ver o Pai. Quando eu sinto a presença de Jesus, eu consigo sentir a presença do Abba. Meu Pai, o seu Pai, o Pai nosso. É nosso. É nosso. Não por mérito, mas por graça. Por graça. Nada do que você fazer ou deixar de fazer vai mudar aquilo que o Abba é na sua vida, o que Ele quer fazer. É graça. Ó. E aí, o segundo ensinamento que Deus colocou no meu coração é de que Maria, ela fala para Jesus, né? Eles não têm mais vinho, ou seja, ela traz a demanda para Jesus. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: ô Bruno,
Eu não preciso de tempo para fazer na sua vida. Eu preciso de demanda, de oportunidade. Eu preciso de espaço. Eu preciso de reconhecimento de que você precisa de ajuda. Vocês estão entendendo isso, gente? Antes do povo perceber, antes de ter todo mundo vazado da festa porque acabou o vinho, Maria leva a demanda para Jesus. Jesus ainda fala: ainda não é chegada a minha hora. Por que você está dizendo isso para mim? Mas Jesus não suporta ver a demanda. Jesus não suporta ver o nosso coração quebrantado, querendo a ajuda dele. Irmão, eu também estou precisando de uma ajuda lascada de Jesus. Só que ontem o Espírito Santo colocou no meu coração numa oração de que a oração não é uma negociação. Você precisa entender isso. Às vezes você está indo para o seu quarto orar. Eu também tenho um pedido para Deus, irmão. Como você também tem. Tem um que está pegando mais? Tem. A gente tem vários desejos, vários pedidos, não tem? Mas tem um que está pegando mais, não tá? Pronto. Pega esse daí. Pega esse daí que está pegando mais. Eu peguei agora, o meu. Quando eu entro no quarto para conversar com o Abba, quando eu entro no quarto para falar: Jesus, e agora? Quando eu começo a minha conversa com Jesus, eu tenho que sempre lembrar. Você faz o que você quiser. O Espírito Santo vai te revelar. Não é uma negociação. Não é tipo, eu entro no quarto, eu falo o que eu quero, eu recebo o que eu quero e eu vazo e dou graças a Deus. Não é. Normalmente o que a gente pede para Deus, Ele vai fazer. E muitas vezes Ele vai surpreender você, que Ele vai te dar mais do que você imaginava. Mais do que você imaginava. Nossa, quantas vezes eu não pedi uma coisa. Eu pedi uma salinha para Deus desse tamanho, Deus foi lá e deu um negócio maior do que eu imaginava, que é o nosso escritório. Só um exemplo que me veio da cabeça. Tem vários. Mas eu quero que o segundo ensinamento que você entenda é: Jesus não precisa de tempo, Jesus precisa de demanda. E a demanda parte do meu coração. Agora veja, não é uma negociação. O terceiro ensinamento é oração, que termina com ação. Não é uma negociação, que também termina com ação. Deus tem falado muito comigo desde a semana passada. Eu compartilhei no devocional presencial. Dia 10 de janeiro vai ter mais, hein? Vai ter o próximo, já vou falar mais. Ô Bruno, a única coisa que você precisa é da minha revelação de quem eu sou. Porque o dia que você olhar pra mim, Bruno, e você souber quem eu sou, o dia que eu me revelar pra você, tudo que você vai mais ter certeza é: eu já tenho tudo. Tudo que eu tenho já é suficiente. Não, mas o casamento tá acabando, tem 3, 4 boletos para pagar que você não sabe de onde vai vir o dinheiro. Tem pessoas no Covid, meus familiares, meu marido tá não sei o quê. Pega aí os principais problemas que você tem hoje. Existe alguém batendo na sua porta, falando, querendo dizer para você e querendo ele se apresentar para você. Você não precisa se preocupar, é ele que vai se apresentar. Ei, eu sou tudo. Maria trouxe para Jesus, Jesus acabou o vinho. É como Jesus respondendo assim: ei, eu sou tudo o que vocês precisam que eu seja. E eu estou vendo no seu coração um pedido. E como eu estou com o Pai e o Pai está comigo, eu olho para os pedidos da Cíntia, da Bia, da Cis, do Bruno, da Bruna, e eu não suporto, eu preciso fazer. Talvez aqui Jesus ia passar nesse casamento batido. Tanto é que ele responde para Maria: ainda não é chegada uma hora, mas ele não suporta ver isso. E ele pega e ele faz um milagre, o primeiro milagre de Jesus, que foi numa família, que foi num casamento. Ele transforma água em vinho. Água em vinho. Então, gente, anota aí, não esqueça, reflita sobre isso. E não é aqui que você vai fazer isso daí, você está só recebendo o maná. Agora, como era com... quando o povo de Israel, tem gente nova aí, quando o povo de Israel saiu do deserto, tem algumas coisas na Bíblia que a gente repete, eu já parei para pensar, e às vezes, sempre é necessário repetir.
Porque quando a gente falou, talvez eu vou falar do negócio do maná, talvez você esteja aqui há 3 meses. Sempre eu falei sobre isso. E talvez você nunca entendeu e nunca escutou isso. Porque não era a hora. Como Jesus fala aqui. Mas Jesus resolve revelar para você agora qual é o ensinamento disso. Então a Bíblia, se você for ver, ela é um livro que é muito mais que um livro, é a palavra de Deus, mas as letras são as mesmas, as vírgulas são as mesmas há 2000 anos, não muda, é o mesmo livro, brother. Isso tem que mexer com você também. Como assim? Um livro se sustenta há mais de 2000 anos? A palavra de Deus é o que significa esse livro. E é vivo e eficaz, irmão. Se renova a cada dia, a cada manhã. O povo, mais de 2 milhões de pessoas que eram escravos, que foram para o deserto, ficaram 40 anos, era para ficar 1 mês, mas ficaram 40 anos porque queriam negociar com Deus, porque queriam se vitimizar, porque queriam ter troca com Deus, né? Queria só fazer os pedidos e receber as soluções. Não faço o que eu fiz de 2016 a 2018. Chamava praticamente Jesus de Jesus Doril. Ou seja, vou na igreja só para resolver o BO. Depois que resolver o BO, sai fora. Não é isso. Talvez o seu BO não foi resolvido porque você ainda não entendeu que é sobre intimidade, que é sobre uma intimidade que você precisa buscar. E Ele que está te esperando, Ele está doidinho para se revelar para você. Pode ficar tranquilo. O maná caía do céu todos os dias. 40 anos caía maná do céu. Era a comida deles no deserto. Era como uma neve caindo. Eles pegavam o maná, eles pegavam a porção, que é isso que está acontecendo aí na sua casa agora. Você está recebendo o maná, você está pegando, você está recebendo a palavra. Quando desligar esse devocional, o que você precisa fazer? Você precisa preparar o pão, que nem o povo fazia. E não tem estoque, é todo dia. Porque todo mundo que tentou estocar, apodreceu o maná. Deixa eu guardar tudo, porque vai que Deus não manda amanhã, né? Não existe fé. Vai que Deus não manda amanhã, então deixa eu guardar tudo, fazer o estoque. E aí isso foi real. E aí no dia seguinte você ia ver o maná, estava podre. Por isso que às vezes você recebe uma palavra de Deus, às vezes você recebe uma cura, às vezes você recebe um milagre, às vezes você recebe qualquer coisa, e aí você fala, pronto, eu já tenho tudo, é isso que eu preciso, não preciso mais de nada. No dia seguinte, ou daqui a um tempo, vai apodrecer, ou seja, precisa de mais. Deus está falando, vem. Não é sobre demanda, é tirador de pedido. Ele quer a demanda sua, mas essa demanda vai mostrar quem Ele é. Ó. E aí, Jesus, ele... Se você acompanhar aqui no versículo 7, Jesus ele fala, encham a água esses potes. Foram 6 potes. Cada pote tinha 100 litros. Aí se você ainda não entendeu a essência do evangelho, você vai falar assim, eita, os caras iam beber pra caramba com vinho, hein? Cuidado. Existe um lado ruim da espiritualidade que é chamado na Bíblia de pai da mentira. E tudo que ele vai mais querer é falar assim, então, os caras bebiam vinho lá, dá pra gente beber aqui. E você vai ficar convencido de que é isso. Que nem eu falava, vou beber pra esquecer, vou beber até amanhã, já vou, antes de beber eu já tô sabendo que eu vou ficar bêbado. Eu era assim, a Bruna também era. Antes, hoje a gente não bebe mais, faz tempo, muitos anos. A Bruna, sei lá, mais de 5 acho. Eu 2. Mas não é sobre isso. Mas eu quero que você entenda, não posso perder a oportunidade aqui. O Espírito Santo está queimando no meu coração. O pai da mentira te convence de qualquer coisa se você estiver na mão dele. Se você não estiver na mão de Cristo, ele te convence de um monte de coisa. E você está achando que é verdade. Cuidado com a embriaguez, principalmente no final desse ano. Cuidado. Você está decidindo não mais alimentar a sua carne. Você está decidindo não mais alimentar seu espírito. Você está decidindo alimentar a sua carne. E aí você faz o que você quiser. Mas o que eu sei é de que quando Jesus se apresenta, e aqui foi o primeiro milagre dele, tudo que você vai mais querer é: Jesus, o que tu queres de mim? Jesus, eis-me aqui, faz em mim. Eu sei que vai ter dia que eu vou querer fazer uma coisa diferente daquilo que tu queres, mas me ajuda. E é pelo Espírito Santo, e eu decido me alimentar hoje, não é amanhã, é hoje, para que eu possa seguir as suas veredas, os seus caminhos, endireita os meus caminhos. A oração tem que começar a partir de nós, não mais o que eu quero. A gente pode pedir, Maria pediu aqui para Jesus, mas não é mais sobre o que eu quero apenas.
porque eu preciso. Isso é mais sustentável. A oração não é uma troca, não é uma negociação. A oração é uma morada sua, é um lugar. A oração é um lugar. A fé é uma escolha, é uma decisão diária. A fé não é eu tenho fé, você não tem. Não, todo mundo tem fé, mano. Agora, fé em quem e aonde? E você decide usar ela hoje? Você precisa fazer essa pergunta. Você decide usar ela hoje? A fé é uma escolha. Quando Pedro escolheu, andou sobre as águas. Quando Pedro escolheu entrar na presença de Jesus, ele viveu o sobrenatural. Porque o natural Pedro faz, eu faço. Você faz o natural. Natural da terra. Natural das coisas, fazer as coisas. Mas quando a gente cola na videira, a gente começa a experimentar o sobrenatural. Bruno, um dia eu escutei isso. Bruno, eu tenho medo quando você fala do sobrenatural. Medo por quê, moça? Ei, vamos para a palavra, do significado, vamos para o dicionário. E quando eu falo dicionário, gente, pelo amor de Deus, é porque eu vou no dicionário toda hora, tá? Porque às vezes a gente bota tem umas crenças, sobrenatural é aquilo que está acima do natural. Deus é um Deus do impossível. Então, ele faz acima do possível. O possível, o natural, eu e você fazemos. O impossível está acima. Você quer viver ou não? Pedro viveu. Mas quando Pedro olhou para a tempestade, quando ele decidiu não olhar para Jesus e olhar para a tempestade, ele afundou. E aí ele pediu ajuda, pelo amor de Deus. Jesus prontamente, diz a Bíblia, levanta. Jesus quer ensinar Pedro. Jesus quer me ensinar. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha de um cara lá, mano, loucão, que queria prender Jesus. Pedro falou, eu não vou lavar seus pés, eu não vou deixar você lavar meus pés, Jesus. Pedro fez um monte de coisa, um monte de doideira. Mas Pedro estava sendo treinado, foram 3 anos de treino, Pedro era da equipe, Pedro foi escolhido, Pedro era um destrambelhado, e talvez seja você e eu. Deus é assim, ele pega incapacitados, ele pega desgovernados para transformar em quê? Capacitados, na mão dele. E depois que Pedro recebe o Espírito Santo, que é o maior presente que a gente poderia ter. Natal não é Natal de presente? De dar presente? Pois é. Você já recebeu o presente que é o Espírito Santo? Eu quero receber ele todo dia. Porque ele é o presente de Jesus. Jesus disse, ele ensina, ele lembra dos ensinamentos. O Espírito Santo revela quem eu sou, Bruno. Se Jesus estivesse fisicamente aqui, ele ia falar assim, Bruno, o Espírito Santo é o meu maior presente que eu poderia te dar. E é esse presente que revela quem eu sou. É esse presente que você precisa pegar e abrir ele, e viver com ele, e se tornar ele como seu parceiro. O Espírito Santo é nosso parceiro, irmão. Ele te guia. Ele me guia. Espírito Santo, o que você quer que eu fale aqui no devocional? Espírito Santo, o que você quer que eu fale nessa reunião? Espírito Santo, como que eu posso falar melhor? Usa a minha boca, fala através de mim. Ei, isso tem que vir a demanda. Não vai cair assim, você só assim, ó. Não, você tem que pedir. Na hora que você pedir, prontamente, Jesus vai te dar. Prontamente. Como ele prontamente transformou água em vinho. E quando o Espírito Santo, eu estava escrevendo no papel, você sabe que eu rabisco, eu vou agradecer de novo as canetas que você me deu, os post-it. Eu estava precisando de tudo isso, sabia, gente? A Bruna sabe. A única coisa que eu precisava que eu não recebi de vocês, é óbvio, é folha sulfite. Eu vou comprar folha sulfite. O restante que eu precisava, caneta, post-its novos, tudo isso aí eu recebi, porque eu gosto disso daí. Por quê? Tudo isso são âncoras, tudo isso mostra a minha intenção em querer conhecer mais, tudo isso é estudo. Você não vai estudar só assim, ó. Não, você tem caneta, mano, você tem caderno, é a raiz, eu acredito nisso. Agora, se você quiser usar o celular, porque você é tablet, não sei o que, pode usar, mas coloque intenção. Faz sentido isso pra você, gente? Ou eu sou chato pra caramba? Oração termina com ação. Rezar é a mesma coisa, só que eu gosto de usar oração porque termina com ação. Tudo é movimento. Eu preciso movimentar. Se eu quero aprender da palavra, eu preciso me movimentar. Eu não posso aprender a palavra fazendo um quilo de coisa ao mesmo tempo. Não tem como, irmão. Não vai. Fica no raso. Deus está chamando, vem. Vem para as profundezas. Eu quero um tempinho com você. Só eu e você. Só eu e você. Folha sulfite, esquecemos. Imagina, gente, pelo amor de Deus.
Quando eu tava ali rabiscando, eu falei, bom, água, vinho. Por quê? É assim que você tem que fazer quando você estiver lendo a Bíblia. Por quê? O que significa essa palavra? Aí você vai lá no dicionário. Por que foi em Jericó que você curou esse cego? O que é Jericó? Cidade. Mas qual que é a história da cidade? Muralhas. Por que foi lá que você curou? Tudo isso você tem que perguntar na hora que você estiver com o tempo com Deus. Minha mãe escreveu, escrevendo fixa. Escrevendo, Deus revela. Memoriza mais, nós conseguimos fixar melhor o conteúdo, mas é uma oportunidade de Deus se revelar mais. Tem hora que você vai escrever, você vai ver assim, meu Deus, o que é isso? Água e vinho. Água, na hora, mas o que é água? Aí na hora me veio o ser humano, porque nós somos feitos de 70% de água. 70% de nós somos água. E Jesus fala muito de água. Jesus fala muito de água. Do seu interior fluirão rios de água viva. Falou pra mulher, mulher, você tá tentando matar sua sede aqui no poço. Mas da água que eu tenho pra te dar, eu vou matar sua sede e nunca mais você vai voltar aqui nesse poço. Eu mudo a sua história. Nunca mais você vai ficar dependente de nenhum marido. Você já tá no 5º marido. Você tá buscando se satisfazer em homens. Se tem mulher aí que está colocando o marido no altar, derruba ele. Porque isso é idolatria oculta. Se tem homens colocando a esposa em altar, derruba ela. Porque não é isso. É lado a lado. Uma só carne, junto. A gente passou por esses momentos assim. Os dois lados. Eu botando a Bruna no altar e a Bruna botando eu no altar. Nesses anos juntos, 7 anos. Muito complicado isso daí. Porque aquilo que eu gasto tempo me relacionando é o que está no meu coração. O que está no meu coração. Aí, por exemplo, eu vou passar 3 horas do meu dia querendo me relacionando, querendo controlar meu marido. E aí eu olho assim, quantas horas eu passei com o pai, com o Abba, com Deus? 0. Pronto. Idolatria. Oculta. Mas o Abba sabe disso. Ele quer se revelar para você através de Jesus. Água, ser humano, 70% feito de água. E vinho, me lembrou de sangue. Ser humano tem sangue. Mas o sangue me lembra da cruz. E aqui é o último ensinamento de hoje, é esse que eu gostaria muito, em nome de Jesus, que você meditasse. O que acontece? Jesus pegou, transformou água em vinho. Vai vendo agora a chave, hein? Água em vinho. Ser humano e sangue. Ser humano e cruz. Jesus derramou muito sangue na cruz. Vou fechar aqui que tá vendo. E por que ele fez isso? Não fez para ser endeusado. Do tipo assim, uau, distante, esse é o cara. Não é só isso. Jesus, ele não foi para a cruz para derramar sangue. Aqui ele já estava sinalizando a cruz. Ele já estava falando assim, ei, eu sou feito 70% de água, mas eu sou Deus na terra. Mas você nunca vai ouvir da minha boca isso. Eu só vou dar sinais. Eu só vou fazer coisas que vai partir do seu coração decidir acreditar ou não. Água em vinho. Vinho é sangue. E eu vou para a cruz para resgatar toda a geração de 2020. Todo mundo, Bruno, eu acredito. Eu sei que muitos não vão acreditar. Mas eu acredito. Aonde há esperança, aonde eu vejo oportunidade, há esperança, irmão. Enquanto Jesus não volta, eu creio. Eu prefiro gastar meu tempo nisso do que falando, esse daí não vai mais, hein? Esse daí, esquece, esse aí não tem jeito. Não gasto mais meu tempo com isso. Eu gastava, mas não gasto mais não. Não quero mais. Ó, cruz. O que significa cruz? Água, ser humano. Sangue, vinho, sangue. E o sangue me lembra da cruz, do que Jesus fez na cruz. Ele não fez isso como talibã, como loucão.
como herói. Ele só fez isso para mostrar para nós que através disso ele nos alcança. A gente consegue alcançar Jesus e ele nos alcançar. Porque quando Jesus ressuscita no terceiro dia, Jesus começa a colocar em cima do nome de Jesus. Existe uma parada que não vai existir em nenhuma outra mesa, em nenhum outro lugar. Os seus pecados estão perdoados. A cruz significa muita coisa. Mas o que o Espírito Santo fala para mim hoje é de que chegou o momento de todos que estão aqui no devocional começar a entender por que eu fui para a cruz e o significado da cruz. Eu não estou lá ainda. Eu já saí de lá. Eu estou vivo. E eu te trouxe até aqui para que você entenda de que seus pecados estão perdoados. Você crê ou não crê? O que passa na sua cabeça, filho e filha? Os seus pecados estão perdoados. Ou seja, o que está travando você? Qual é a culpa que você carrega? Qual é a amargura que você carrega? Os seus pecados estão perdoados. Não, Bruno, eu não carrego nenhuma culpa, nenhuma coisa. Eu carrego são pessoas que me magoaram. Os seus pecados estão perdoados. Se eu estou falando para você que os seus, a da pessoa que te magoou também está perdoado. E eu sei que não é fácil para você. Que bom. Porque chegou a hora de você passar pela cruz junto comigo. Passar pela cruz junto comigo é renascimento, ressurreição. Uma nova vida proposta para você ainda em 2020 e não mais só em 2021. É já agora. Não é em 2021, é agora. Com Jesus não tem tempo, não tem burocracia, é agora. É água e vinho? Tá bom, traz 100 litros aí. Aí vem o cego, quero enxergar de novo. Você acredita que eu posso te curar? Acredito. Tá curado. A sua fé te curou. Jesus ensinando o poder da fé. Jesus me ensinando a cada dia. Ei, Bruno, tá vivendo mais um impossível. A casa caiu mais uma vez aí, Bruno. Então agora é a hora de novo, você ver as minhas mãos fazendo. Você só precisa crer. E eu creio. Eu decido acreditar hoje. Mas se eu largar da videira, amanhã eu vou desconectar disso. Por isso que é diário. Porque a demanda na rua é muita. A cruz. Os seus pecados estão perdoados. Você precisa entender isso. Você precisa se agoniar em cima disso. Do tipo assim, cara, o que isso representa exatamente na minha vida? Mostra pra mim, Jesus. Os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus falava isso, ele era chamado de loucão. Blasfêmia. Quem é você? Como eu falei no devocional presencial, que não foi o Bon Jovi, foi o Bono, do U2, cantor do U2. Quem é Jesus para você, Bono? Jesus é Filho de Deus. Isso sai da sua boca? Se isso sai da sua boca, de todo o seu coração, você também é filho e filha. Porque Ele te leva ao Pai, Ele te mostra o Pai. Ele fez um religare, Ele reconectou. Depois da cruz, os seus pecados estão perdoados, reconectados. Reconciliado, a palavra que é muito usada na Bíblia. Reconciliados. Deus quer se reconciliar com você. Às vezes você está olhando só para o problema, e na verdade é Deus falando para você, talvez, filha, essa é a única forma que eu tenho de chegar no seu coração. Essa é a única forma que eu tenho de ter um tempo com você. É quando a casa cai. Infelizmente, filha, mas cola em mim aqui, que eu vou te surpreender. Nada pra mim é impossível. Eu sou o Deus do impossível. E eu não sei se vocês perceberam nessa história, e aqui eu fecho. Eu não sei se vocês perceberam nessa história, mas quando Jesus ele faz esse milagre, que foi o primeiro, os serventes fazem tudo o que Jesus mandou, como Maria falou. Maria falou, façam tudo o que Jesus disser. Eles fizeram. E quando eles chamaram o dono, o responsável, pela festa,
no versículo 9, quando o responsável pela festa foi chamado, né? E ele provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde estava vindo. E ele não quis saber. Eu não sei se você percebeu, mas o cara viveu um milagre. Às vezes você já viveu vários milagres e você ainda não percebeu de onde está vindo o milagre. Esse cara não percebeu. Ele nem fez questão de perguntar. Ele era o Bruno de 2016 a 2018. Eu só quero a solução. Bora! Eu era assim. Resolve logo. É assim que a gente faz, irmão. Isso tem que te motivar. Tipo assim, não vou fazer mais. Não pode ser assim, ai, é verdade. Eu só tenho interesse mesmo de Deus para resolver meu B.O., depois eu saio fora. Não, mas que bom que você está ouvindo isso daí. Agora é hora de ser diferente. Porque se parar, se você se sentir culpada, o que é isso? Seus pecados estão perdoados. Você ainda não acreditou nisso. Você não pode parar. Tem que continuar. Jesus sabe dessas coisas. Ó, e ele te trouxe aqui. E aí esse cara, tanto é que ele chama o noivo no versículo 10 e fala, olha, o noivo, só que não é o noivo Jesus, viu? Ele chamou o noivo. Jesus é noivo também, tá? Mas isso é uma outra história, peraí. Ele chamou o noivo desse casamento que estava acontecendo e falou assim, olha, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Não entendeu nada. Perdeu a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Esse milagre de Jesus não foi todo mundo que soube. Quem soube? Maria, seus discípulos, os serventes. Mas nem o noivo da festa soube que foi Jesus que fez. Não conta na Bíblia. O responsável da festa estava tão cego, porque se ele parasse, e é assim que Deus quer que a gente faça, viu? A fé é inteligente. E aqui eu fechei. Presta atenção. Quem trabalha com... Jussara trabalha com evento. Jussara sabe quanto de vinho que ela contratou. Ela contratou lá 300 litros para uma galera. Se de repente aparece mais 100, opa, da onde veio isso? O cara não quis nem saber. Ele só pegou, mandaram pra ele. Eu nem sei se ele sabia ou não que tinha acabado. Eu sei que ele pegou, que é o que está escrito na Bíblia. Ele experimenta o vinho e fala, meu, esse é o melhor vinho, melhor do que aquele que eu contratei. E aí ele fala pro noivo, você guardou o vinho aí? É? Tu guardou, é? Não entendeu nada. Tá ligado no piloto automático, pilhado. Era como eu era, irmão. Focado no que os outros acham, focado em querer me aparecer, focado em querer só a minha carreira de sucesso. Vocês estão entendendo isso, gente? Pelo amor de Deus, manda check de quem entendeu isso daí. Quando Paulo, que era um assassino também, era um destrambelhado, era só destrambelhado, irmão. Aí quando chega assim, ó, Paulo escreve, ei, Bruno, quando você decidir não viver mais conforme os padrões do mundo, ou seja, quando você decidir usar a fé, o mundo não te ensinou isso, você não aprendeu isso, a fé é inteligente, mas eu estou te ensinando. Eu vou renovar a sua mente, para que você possa, no tempo certo, no dia certo e do jeito certo, experimentar qual é a boa, perfeita vontade, agradável de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é isso? Sai a consciência do Bruno, sai a consciência do dono da festa, do responsável pela festa, o eventeiro, né, Ju? E entra a consciência de Cristo. Agora eu sei que houve milagre aqui. Agora eu sei de que este vinho é melhor do que o outro. Ou seja, aonde Jesus coloca a mão é perfeito. Vocês pegaram isso, gente? Então eu oro em nome de Jesus, para que um fluir do Espírito Santo venha entrar agora no seu coração. Porque Jesus, tudo que eu fiz aqui foi falar, eu creio que pelo Espírito. Eu creio, eu não preciso sentir. Eu posso sentir, é muito bom. Mas eu não preciso sentir o tempo todo, eu simplesmente creio. E ponto. Creio e faço, creio e faço, creio e faço. Que aí você tem que fazer aí.
movimento, crendo, acredito. Se eu acredito em Deus, se eu acredito em Jesus, ou se quero acreditar, eu preciso começar a pensar como, a falar como, a me comportar como, e acreditar. Acreditar, essa é a linguagem da fé. Quem está aí pela primeira vez, essa é a sua linguagem da fé. Se você só acredita, não adianta de nada. Precisa pensar pela fé. Se está com muito pensamento negativo, esquece. Jesus não vai te ouvir. Acreditar, pensar, se comportar e falar. Jesus, entreguei tudo que você me deu aqui sem reserva. Mas eu sei, Jesus, que não tem nada a ver comigo. Como um amigo meu me ensinou isso. Bruno, tu pode falar banana, mas se o Espírito Santo estiver dentro de você, se você estiver cheio do Espírito Santo, pessoas irão entender aquilo que Deus quer que elas entendam. Então não se preocupe com o que irá falar. Se preocupe apenas em se encher do Espírito. E quando você se enche do Espírito, Deus está presente. Porque existem outras pessoas sedentas por mais de Deus, sedenta pelo Espírito, pessoas já cheias pelo Espírito, e Deus está aqui. Isso aqui não é o Instagram, é só um meio, a gratidão Instagram. Mas Jesus, eu sei que é você que ensina. A palavra de hoje foi entregue. Não, as pessoas aprenderam não pelo que eu falei, mas foi por revelação do Espírito Santo. Essa mensagem vai fluir no seu dia inteiro hoje. E você vai mandar um direct para mim, eu tenho certeza, é uma fé. Bruno, eu estava indo pro quarto para negociar com Deus. E aí o pai tá assim, ele não tá com uma arma. Deixa eu pegar minha arma, que é a minha vassourinha aqui. Ele não tá com uma arma. Não. O Abba tá assim, Bem, eu sei, filha. Por isso que eu fui pra cruz. Para resolver isso. Para resolver essa falha que tem dentro de vocês. Vem fazer morada comigo. Deixa eu fazer morada com você. Vamos ter um tempo junto. Eu sou seu pai. E Jesus é meu filho mais velho, primogênito, como diz a Bíblia. Ele nasce, ele vem como unigênito, como único filho. Mas Jesus, quando ele ressuscita no terceiro dia, Jesus ele sobe para o Abba como primogênito, como filho mais velho. E em Jesus nós podemos ser filho. E não é ser um filho falando assim, toda a humanidade é filha de Deus. Mas não adianta nada eu falar que eu sou filho se eu não me comporto como filho, se eu não falo como filho, se eu não penso como filho de Deus e se eu não acredito. Vocês entendem? Então, Jesus, eu estou aqui também, eu sou seu filho. Eu creio que não vai faltar nada na minha casa. Eu creio em nome de Jesus. Acabou. Espírito Santo continua colocando dentro de mim a força para continuar andando. Continua colocando na minha esposa a força para continuar andando. Pronto. Acabou. Muitas vezes, e aqui eu fechei. Muitas vezes a gente pede, a gente fala para Deus, eu quero. E esquece de falar, eu preciso. Muitas vezes o Pai vai falar assim, para você, como ele já falou várias vezes para mim, Bruno. E talvez ele fale agora. Eu não queria que ele falasse. Por exemplo, eu não vou entrar no detalhe aqui, um dia se acontecer eu conto, mas minha esposa sabe. Se um dia Deus falar assim, então Bruno, vai ter que fazer isso daqui, eu vou ter que obedecer. Porque eu sou filho. É só você pegar, você tem filho? Tu tem filho aí? Eu tenho. Betina, Beatriz e Davi. Já você vai conhecer, pela fé, irmão. Calma, moço, tudo começa pela fé. Tudo começa porque alguém acreditou. Steve Jobs criou esse celular aqui, começou como? Criando? Não, ele primeiro acreditou de que era possível. A fé é igual. Isso era a fé dele, no negócio. Agora a fé aqui é em Jesus. Presta atenção. O Espírito Santo está falando comigo essa semana. Bruno, às vezes o pai fala pro filho coisas que o filho não quer escutar. Às vezes o pai vai pedir para você, Bruno, coisas que você não vai querer fazer, mas você vai ter que fazer, se você realmente quer viver como filho. E eu sei que às vezes é difícil
difícil para nossa carne, mas não é difícil se eu busco me encher do Espírito. Todos os dias. Abba, eu estou nas suas mãos, Abba. Que eu possa diminuir e você crescer cada vez mais em nós e fazer através de nós. Muitas vezes a gente não vai entender o plano de Deus, velho. Moisés não entendia nada. Eu me sinto muitas vezes como Moisés. Moisés ficou 40 anos sem entender. Para quando Deus chamou ele na sarça, ele começou a entender. Mas Deus entrega o projeto para Moisés. Ele entregou para minha vida, mas assim, Moisés não tinha ideia do tamanho do projeto. Moisés não tinha ideia do que era o projeto. Deus só falou objetivo: tira o povo da escravidão, você vai liderar. Ponto. O como ele não falou. Ele não falou que Moisés não ia entrar na terra prometida. Moisés não entrou. Na carne de Moisés ele queria entrar, mas ele não entrou. E se Deus falar para mim, você não vai entrar, eu não vou. Porque Moisés, eu aprendi com Deus através de Moisés. O mais importante é a presença. O mais importante é a presença. Então, haja luz. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.